Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Agora 7h16, voltamos com o primeiro jornal nesta manhã de quarta-feira aqui na Prever FM. É com satisfação que nós estamos recebendo aqui no estúdio o doutor José Aurivaldo Pérez Júnior e o doutor Sérgio Aum, da Pérez e Aum, para a nossa entrevista número 679. Eles vão falar a respeito da palestra, né? Da participação do ex-procurador da Lava Jato, Deltan Dallagnol, na próxima sexta-feira aqui no Teatro Municipal. Doutor Sérgio Aum, doutor Pérez, bom dia a vocês, obrigado pela presença. Bom dia, Márcio, bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui para trazer mais uma informação sobre esse fórum de debate e de discussão que o escritório está promovendo. Parabéns aí pela rádio, André, Márcio, Lorival, prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Doutor Sérgio, eu acho que a cidade deve estar comentando, né? A respeito do momento que nós estamos vivendo, o momento dessa semana de julgamento no STF, do núcleo crucial da chamada trama golpista e tudo mais, e nós temos aqui em Botucatu uma figura polêmica, foi o procurador da Lava Jato, 2017, 2018, e ele vai estar aqui no Teatro Municipal para essa participação num evento patrocinado pelo escritório de vocês. É importante esclarecer como é que vai ser esse evento, como é que as pessoas podem participar, quem é contra, já falei, é uma figura polêmica, sim. Enfim, como é que surgiu essa ideia? O que motivou vocês a trazê-lo para Botucatu? Bom, o objetivo do escritório é o seguinte, é você fomentar a discussão, intelectualmente, politicamente, socialmente. O escritório se posiciona há 34 anos como um fórum de debate. Por que o Deltan Dallagnol? Ele é um cara da extrema-direita ou da direita? Eu vou dar um exemplo para quem acompanhou ontem o primeiro dia do julgamento. Você teve o relator que foi pela condenação, nós já sabíamos. O outro ministro, o Flávio Dino, acompanhou o relator. Hoje nós temos o Fux, que provavelmente tem um voto divergente, não na qualificação do crime, mas em alguns aspectos formais do que aconteceu da ação penal. Ou seja, nós temos divergências. A divergência é muito construtiva. Nós precisamos da divergência para abrir o debate e para crescer. Então, por que o Deltan? Primeiro, que é um cara que liderou a Lava Jato, que foi um movimento político, foi um movimento que teve foi um divisor de águas no Brasil, politicamente, e ele trouxe à tona, ele desvendou um sistema de corrupção, enfim, todo mundo sabe essa história. O que isso traz? Isso traz uma informação sobre um episódio histórico político nosso, e ele também fala em compliance, tanto que o tema da palestra é a luta contra a corrupção e a ética nos negócios. Ética nos negócios, nós estamos falando em compliance, né, que depois o Pérez pode explicar. Então, o que motivou é abrir o debate de ideias. A próxima, o evento do escritório, nós podemos trazer e vamos trazer uma pessoa que tem um posicionamento político e ideológico completamente diferente do dele. Completamente diferente dele. Isso é que acrescenta, isso que fomenta a discussão para que a gente cresça. Nós também tivemos, aproveitando aqui complementando aqui o que o Dr. Sérgio falou, o nosso critério também foi jurídico, né? Por quê? Porque o Deltan Dallagnol, ele é jurista, ele é considerado um jurista também. Aliás, a carreira dele, se você olhar a carreira dele, ele passou em concursos
de magistratura, Ministério Público Estadual, e optou optou pelo Ministério Público Federal, né? E ele é fez mestrado em Harvard, né, em 2013, então é um jurista. Ele é um jurista. E ele se coloca como alguém de extrema direita? Não, eu nunca vi ele pronunciar dessa maneira, né? Ele é... Porque nos assusta, essa palavra extrema. Seja extrema direita, extrema esquerda, extrema de centro, a palavra extrema aqui sempre nos arrepia. Ele nunca se colocou como extrema direita ou direita ou alguma ideologia própria. Ele não se declara assim, né? Ele entrou para a política, segundo a biografia dele, ele entrou para a política porque na função de procurador ele não conseguiu atingir seus objetivos, né? E então ele foi para a política para tentar lutar contra a corrupção, né? Então ele tem uma luta contra a corrupção. Então, essa ida para a política dele no momento que ele fez, que levantou muito suspeito, porque e aí que às vezes tem esses contrapontos. Ele vem aqui hoje dar uma palestra de ética. Sexta-feira, né? E ele foi exatamente cassado, né, pela lei de ficha limpa que trata da ética. Ele tinha 14 processos administrativos e o entendimento majoritário foi de 7-1 os votos. Entenderam que ele deixou de ser procurador, que ele era, né? Para, entre aspas, né, escapar de uma possível condenação. E isso foi entendido pelos julgadores como uma manipulação, uma quebra ética, e aí ficha limpa. Esse negócio de ficha limpa devia ser levado bem a sério por todos nós, e deve ser levado bem a sério. Um cara que, na minha opinião, que é condenado por ficha limpa, na ficha limpa, ele não deveria nunca mais ser candidato a nada, porque é irrecuperável, né? E ele foi condenado exatamente por isso. Você perdeu o mandato, acho que foi 7-0, porque foi o entendimento. E eu fui ler depois as denúncias, né, administrativas. Eu achei tão fracas, tá? Eu achei que ele ia conseguir se absolver de todas, porque não tinha muita sustentação aquilo. Mas mesmo assim, político, ele não quis encarar, ele preferiu, vamos dizer, correu para cá e tentou ir para lá, mas não deu muito certo isso. Ele teve um problema jurídico aí, né? Porque parece que tem um requisito, eu não sou especialista em direito eleitoral, mas existe um requisito para essa situação específica, né? Quem tem um cargo público, para fugir da punição, né? Ele não tinha nem o processo administrativo instaurado ainda. E ele saiu antes disso. Eu tive o cuidado de olhar os 14, era muito fraco. 15 processos. 15, mas eram procedimentos assim. Tipo assim, olha, você deu palestra quando você não podia dar palestra porque você tinha outro cargo. Geralmente juiz, procurador podem dar palestra, podem dar aula, não podem? Eu ali mesmo não vi sentido. Eu vou, mas você fez uma apresentação em PowerPoint da situação. As coisas tão pequenas, bobas, no meu entendimento. Não, e teve um aspecto formal também. Né? Que foi a inexistência do que eles chamam lá de PDA, né? De processo administrativo de sindicância. E tem precedentes da Corte Eleitoral que essa situação só se aplica quando já existe esse processo administrativo. Então teve essa discussão jurídica que eu não vou aprofundar aqui, que não é o momento, mas enfim, como o doutor Sérgio falou aqui, estava falando, né, eu cortei, foi político, né? O que a gente, assim como jornalista, como apresentador aqui, e baseado em fatos da grande imprensa, quem faz a cobertura diária de STF e tudo mais, ele tinha 15 processos administrativos, disciplinares internos que não foram julgados e ele concorreu a um cargo eletivo. Então, quando os processos, independente, é um processo insignificante, mas e se existia um processo, eles deveriam ter sido anulados ou cancelados ou julgados para que ele pudesse concorrer a um cargo eletivo. Ele foi eleito, foi o deputado federal mais eleito no estado do Paraná, com quase 400 mil votos, né? E, enfim, aí a lei da ficha limpa, que existe até hoje no Brasil, ela pegou justamente por isso. Independente da gravidade dos processos dele, ele deveria ter sido julgado.
não foi julgado. Não foi por culpa dele, não deu tempo. Mas a lei da ficha limpa é clara e foi por isso que temporal por ali unanimidade foi cassado por 7-0. Mas, Márcio, desculpe interromper, mas alguém tem dúvida, seja de direita ou de esquerda, que esse julgamento que começou agora do Bolsonaro é político? Eu acho que é um misto. Tem coisas políticas ali, mas tem fatos também. E tem evidências, pelo menos, né? Mas a autoria. Tem evidências, né? É aquela história. Eu e o Márcio aqui vamos combinar de assaltar o banco. Mas enquanto a gente não assaltar, não é crime? Não. Mas ali parece que teve algumas movimentações, a gente não consegue julgar, mas ali parece que tem um pouco de tudo, né? A maior parte é política. O procurador-geral se baseia a denúncia numa minuta. Não tem nem assinatura. É uma minuta que estava sobre uma mesa. É sobre essa denúncia, é sobre esse documento que está baseado. Não denúncia. É só isso, né? Não é só isso. Todos os outros elementos. Por aí. Iniciou todas aquelas outras reuniões onde falava em guerra, onde falava em não aceitar. Como você, olha, não tem como não aceitar um resultado de uma eleição. Sempre tem que ser aceito, porque o voto é popular. Sim, mas aí você dizer que é um ato contra a democracia, que você está colocando as Forças Armadas para invadir o Congresso, um movimento desse... Ele não conseguiu colocar Forças Armadas, né? Nós estávamos falando aqui ontem, né? E nós temos que lembrar que o Brasil começou de um golpe político, né? Sim. Então, Pedro não tivesse dado o golpe político, não existiria o Brasil, nós seríamos Portugal ainda. Então, nem todo golpe é tão ruim assim, né? Bom, mas com relação a esse julgamento de Bolsonaro e os outros 7 envolvidos no núcleo crucial, chamado núcleo crucial, a gente vai ter o desfecho essa semana, né? Coincidentemente, no mesmo dia, talvez, né? Nós temos o evento de vocês aqui com o Deltan Dallagnol aqui também participando. Agora, vai ser aberto a perguntas. Qual é o público esperado num evento como esse, doutores? Nós fizemos esse evento, como eu disse, é um evento jurídico, ele não é político. Tá. E ele vem aqui para falar não de processo do Bolsonaro, ele vem falar de lei anticorrupção, que é uma lei de 2013, a lei 12.846 de 2012, que ela prevê sanções pesadas para as empresas que se envolverem em corrupção, né? E é uma lei que, se você pegar ela para ler, não há só sanções de multa, né? As multas, elas podem variar de 0,1% a 20% do faturamento dos últimos 12 meses da empresa. Somados. Você pega 12 meses do faturamento de uma empresa e aplica de 0,1% a 20%. E se a empresa não tiver faturamento, a multa pode ser de R$6 mil a 60 milhões de reais, né? Isso no âmbito administrativo, sem prejuízo da empresa sofrer sanções administrativas, como perda de benefícios fiscais, perda de direito de não poder participar da licitação, financiamento de dinheiro público, com dinheiro público, BNDES, por exemplo, isso no âmbito administrativo. E no âmbito judicial, a empresa pode perder bens, não é? Responder por indenização e ainda, em situações, pode ter interdição parcial e total da empresa até a liquidação da empresa. E o dono responderia criminalmente também não? Então, mais interessante ainda, que é os empresários, pessoa física, como administrador, e respondem solidariamente, e até mesmo pessoas físicas que nem fazem parte da empresa, mas que de alguma maneira participou com o evento da corrupção. O que é corrupção? É você oferecer uma vantagem para alguém em troca de uma outra vantagem financeira, seja com um ente público, administração direta, fundação, ONG, quer dizer, envolve uma série de coisas que o empresário está sujeito. Então, a partir da Lava Jato, as empresas firmemente começaram a implementar a compliance nas empresas. E o que é a compliance? O que é compliance? Compliance são procedimentos e processos que visam garantir, né, a conformidade da empresa junto às leis, normas regulamentadoras, regras internas da empresa, né,
Tudo isso para quê? Para que a empresa, ela evite de entrar numa situação dessa, porque às vezes os empresários, numa empresa grande, por exemplo, né? Tem lá o CEO, ele não está sabendo o que está acontecendo lá no segundo, terceiro escalão da empresa. Então, às vezes, isso acontece e ele é responsável depois. Então, e não só a responsabilidade pessoal do administrador, mas também o prejuízo que a empresa pode sofrer com isso, né? Então, essas medidas de compliance, ela serve para evitar ou minimizar responder por multas e por sanções que eu acabei de dizer. É para declarar a idoneidade da empresa. Exatamente, é muito grave. Então esse evento, ele é voltado para quem? Ele é voltado o nosso escritório, basicamente, ele trabalha com empresas, é o direito empresarial. Então ele é voltado não só para os nossos clientes, mas para a população em geral, para os empresários que também não são clientes e para as pessoas físicas, porque elas podem estar entrando numa grande enrascada, né? Olha, Pérez, esse negócio de compliance é tão sério, Márcio. Eu morei um tempo lá no Rio de Janeiro, em 2014, 2015. Eu tinha um amigo lá que ele se envolveu em algumas polêmicas e saiu várias notícias dele nos jornais de grande circulação lá. E ele era um cara bem de grana, tinha muita grana no Banco Itaú, lembro até hoje. O Banco Itaú chamou ele e falou: olha, o nosso compliance pediu para que o senhor tire a conta aqui, ó. Você vê para onde você quer mandar seu dinheiro? O banco não aceitava mais ele como cliente, mesmo ele tendo muita grana, e era muita grana de verdade, porque ele tinha se envolvido em algumas polêmicas junto com o poder público e ficou algumas suspeitas da origem daquele dinheiro. Falou: tá aqui o seu dinheiro, querido, escolha outro banco, a partir de hoje você não movimenta mais a conta no banco. É isso. Então é uma coisa muito séria. Então o banco tomou essa providência para que não respingue nele. O compliance do banco mandou tirar a conta. E hoje eu tenho visto que grandes licitações, todas elas exigem compliance. E hoje você vai pegar um dinheiro, tomar dinheiro, tá muito comum hoje para você montar empresas, você vai em fundos de investimento buscar dinheiro. Você não consegue pegar um dinheiro de um fundo hoje se você não tiver um compliance bem instalado, bem gerenciado e bem constituído dentro de uma empresa. E acaba sendo uma divergência, né? Porque a gente tem um país em que a corrupção ela é profunda, latente, ela é endêmica, é um termo interessante, e aí as empresas têm que se virar com compliance. Então há um choque, né? De você instituir um compliance bem feito num país onde a corrupção está instalada. Exatamente. E esse evento, ele vem esclarecer muitas dúvidas. E o Dr. Deltan Dallagnol é uma autoridade nisso, né? Não só pela posição, pela experiência dele como procurador, mas também como jurista, né? Ele se preparou a vida inteira nessa área do direito, né? E então, eu e o Sérgio aqui, o escritório, elegemos o Dr. Dallagnol não necessariamente pela figura polêmica dele, mas porque ele pode oferecer para nós. Então, é um evento eminentemente jurídico, lógico que tem aí alguma conotação política pela história dele, pela trajetória dele, mas esse para nós, foi o critério principal, foi a partir do tema que nós elegemos. Porque o ano passado, por exemplo, nós fizemos um evento, né? Todo ano a gente faz um evento jurídico. O ano passado foi sobre reformas. Então, trouxemos aqui especialistas em reforma trabalhista, reforma tributária, reforma do Código Civil, reforma do direito empresarial. Então, IA, né? Inteligência artificial no direito. Então, o ano passado foi esse tema. Esse ano, o tema é compliance. Coincidência ou não. É um tema muito interessante. Então, foi uma coincidência esse processo do Bolsonaro. Porque esse processo do Bolsonaro, veja bem, o processo do Bolsonaro, num julgamento normal, demoraria de 6 a 7 anos. Então, não era para estar acontecendo. Talvez até pelo momento que o país está vivendo. Mas veja bem, com essa pressão que os Estados Unidos está colocando, se demorar 6, 7 anos, a gente quebra. Tem que pôr essa celeridade nesse processo. Isso agora, né? Mas o processo já vinha acelerado antes até, né? Então, eu acho que... mas isso não é né? Foi uma coincidência, na verdade. Agora, doutores, há 2 semanas atrás nós tivemos aí talvez a maior ação envolvendo a Polícia Federal contra crime de corrupção, envolvendo inclusive facções criminosas, PCC, envolvendo empresários, combustíveis adulterados e tudo mais, na maior ação que de repente
sobrou para as fintechs. No coração financeiro do São Paulo, financeiro do Brasil. Paulista, Brigadeiro. É um tema também que pode ser abordado numa palestra como essa, porque afinal de contas surpreendeu muita gente e a gente percebe o seguinte, baseado até no que o André falou também, a corrupção, ela vem, acho que desde o descobrimento do Brasil, ela faz parte do nosso dia a dia, a gente não pode se acomodar com isso. Mas a cada dia que passa, e a gente achar que é normal. Aqui, nessa bancada, mas a gente acaba dando notícias quase todos os dias envolvendo corrupção. E essa foi mais uma grande porte envolvendo facções criminosas que hoje em dia não precisam mais bater carteira. Hoje em dia você rouba, você se apropria de alguma coisa, você entra numa fintech e tudo mais, fica tudo bonitinho. Isso com a aquiescência, inclusive, dos bambambãs da Faria Lima. E aí? Como o Pérez disse, o objetivo, né, é técnico, né? É um cara que durante anos, junto com a equipe dele, de outros procuradores e outros promotores, se dedicaram a desvendar, vamos dizer assim, como funciona estruturalmente um crime de corrupção. Esses mecanismos. O mecanismo, exatamente. Então, qual é o mecanismo básico do que a gente vê diariamente, que é a corrupção? Mas numa palestra desse, o que ele tenta passar? Uma mensagem, uma orientação? O que ele traz de novo que a gente já não esteja vendo a todo momento aí? Eu acho que é isso que nós vamos ver na palestra. Eu acho que tem que ir lá. Porque ele, vocês estão convidados. Ele perdeu o emprego de procurador, perdeu o cargo de deputado e hoje, o que ele faz? Faz palestras hoje? A atividade dele? Porque o que ele está trazendo de novo olha, é o seguinte, eu vou vir aqui falar sobre ética, mas ele traz alguma visão diferente, uma forma de a gente atuar diferente? O que ele traz? Tem uma spoiler do que ele pode trazer pra gente? A partir do momento que você tem o conhecimento da estrutura, né, do crime, você tem uma visão muito profunda. Experiência, né? Exatamente. Nesse sentido. Então, tem gente indo lá para ver se, será que ele me descobriu? Deixa eu ver se eu tô fazendo certo ou errado. Pode ser. Eu tô aqui para ver, olha, eu sei que eu tô errado, mas deixa eu ver se ele percebeu. E historicamente é uma pessoa que marcou, né, um momento no Brasil muito grande, né, que foi muito forte, né? Eu acho que ele vai acrescentar tecnicamente e vai ser uma discussão interessante. E ele pediu, foi a pedido dele, abrir para perguntas. Corajoso. Exatamente. E nós perguntamos, o senhor quer que abra? Vamos fazer as perguntas com os sócios, os advogados do escritório? Importantíssimo. Ele falou, não. Importantíssimo. Abre, não tem problema nenhum. O que vier, o mato no peito. Nós vamos discutir. É para discutir as ideias. Só dizendo aqui, nós estamos entrevistando o doutor Sérgio Aum, doutor Pérez, do escritório Pérez e Aum, e a gente gostaria de agradecer. A Ellen acabou de me passar a grande audiência que nós estamos tendo nesse momento. O assunto é bastante abrangente, bastante polêmico. Estamos falando da visita, da participação do Deltan Dallagnol na próxima sexta-feira. Que horas vai ser? 18h30. 18h30. E como é que vai ser? É cobrado ingresso? Não. É aberto ao público? É aberto ao público, é gratuito. É o seguinte, evidentemente os nossos clientes, os parceiros do escritório, né, receberam um convite, e a gente tem poucas vagas, porque a procura... São 500 pessoas, não é? Mas ontem já tinha quase 400. Nossa. A maioria o quê? Advogados? A maioria? Não. Empresários, né? Empresário, pessoal do comércio, funcionários públicos. Então nós temos ainda algumas vagas e tem o telefone que as pessoas podem ligar ainda. Uhum. Acho que hoje vai ser colocado nas redes sociais do escritório do Pérez e Aum. Qual é? O telefone? Passa aqui pro pessoal que ainda... Vou procurar aqui, já te digo já. Porque para você se inscrever tem que ser através do WhatsApp, aí... Pelo WhatsApp. Se ainda tiver vaga, a pessoa recebe um QR Code. Exatamente. Né? Então, se a pessoa chegar lá na hora, não vai conseguir entrar, porque precisa ter o QR Code já em mãos. Né? O telefone... Pois não. Desculpa, o WhatsApp. Não, pode falar. É
9182-9165. Vamos repetir? 99182-9165. Então, eu estava dizendo o seguinte: escreve e recebe o QR Code. Agradecer a grande audiência que nós estamos tendo nesse momento. Um assunto bastante interessante que a gente está levando aqui ao vivo, aqui no Primeiro Jornal. E depois, bom, quanto tempo do evento? 1h30? 6h30, 1h30, não, 1 hora. 1 hora. Né? E depois ele abre para perguntas. 30 minutos depois, né? 30, 40 minutos para perguntas A gente ia fazer um modelo diferente ali, né? Fazer debates numa mesa, né? Mas ele preferiu abrir para o público para responder. Então acho interessante. Vai ser a estrutura vai ser essa. Ele vai falar sobre lei anticorrupção, né? Compliance, ética nos negócios, e depois no final sobre a carreira dele. Então vai ser interessante. Ele tem uma visão que nós não temos, que é dos bastidores de tudo que aconteceu, né? Esse é o interessante. Tem o que a imprensa publicou, mas tem o que ele viveu. E só ele pode dizer o que ele sentiu, né? O que ele passou naqueles momentos ali dessa investigação, da denúncia, né? Da prisão do Lula, e depois da soltura, depois... olha, realmente ele consegue escrever um livro, se é que já não escreveu. Já escreveu um livro, tem um livro que ele escreveu. Interessantíssimo. Com certeza vai ser um momento muito interessante. Bom, dentro dessa situação aí, o que vocês nos falam aí? Como vocês estão vendo essa questão da anistia? Vocês que são do mundo jurídico, o que vocês estão vendo isso? Pessoal, sabe o que eu estou achando? Se daqui a pouco o Lula perceber que ele perde a eleição por Tarcísio, né, ou para qualquer outro, e ganha do Bolsonaro, é capaz o Lula dar o indulto de Natal pro Bolsonaro, viu? Porque política é isso, né? Eles vão medir as forças. Não, olha, eu não vou me surpreender se chegar no fim do ano, o Lula fizer uma pesquisa e falar, bom, se eu competir com o Bolsonaro, eu tenho chance de ganhar, mas se eu for com o Tarcísio, ou se for com o A1, ou se for com o Márcio, eu vou perder. Então é o seguinte, volta, Bolsonaro, tá aqui o seu indulto, né? E de você eu ganho. Vai ser mais ou menos isso que vai acontecer, tá? Pode escrever. O indulto já existe no nosso ordenamento jurídico. O indulto, ele é antigo. Até antes da Constituição de 88 já existia o indulto. E é possível, né? Ele dá, né? Ele é possível. Existe precedente do Supremo que não caberia indulto, anistia para... Nem indulto não caberia? Para o primeiro escalão de governo, né? Tem até o Dino mencionou um julgamento do Supremo nesse sentido. Ele falou de anistia, mas eu achei que o indulto fosse mais que anistia. É a mesma coisa, praticamente. São sinônimos, né? São sinônimos. Mas assim, o que eu acho é o seguinte, que o Supremo, tá todo mundo louco para que essa anistia saia, que seja parcial, que seja com redução de pena. Eu acho que vai acabar acontecendo. Reduz a pena. Por quê? Porque aí só acomoda. Não vai poder voltar a ser candidato. O Supremo não vai ser desmoralizado, acomoda tudo, resolve o problema que nós estamos tendo de pressão externa. Eu acho que é uma situação que é ruim para o Supremo, é ruim para o país. E na minha opinião, na minha humilde opinião, eu acho que vai ter uma anistia parcial, né? Que seria de redução de pena, acomoda a situação para todo mundo, pacifica tudo e vida que segue. Eu acho que vai acabar acontecendo isso. É o que a gente espera, né? Que o Brasil pacificado. A gente não quer disputa, guerra, briga, discussão. A gente quer um país de produção. Porque fica uma discussão. De realização. Direita, esquerda, inócua, o país fica paralisado com... eu sou da direita. Tanto é que o Congresso essa semana virtualmente só está funcionando virtualmente e tudo parado. Nós temos pautas importantíssimas que deveriam ser votadas, estão paradas justamente aguardando o julgamento do STF. Isso atrasa o desenvolvimento do país. Essa politização é ruim para o povo brasileiro, essa que é a verdade. O Estado é uma grande empresa. Uma empresa fica uma semana sem trabalhar, o que é? Prejuízo. Imagina uma empresa Brasil para 15, 20, está parada há mais de 60 dias com essa história. Então é complicado. É por isso que a gente aqui, do Primeiro Jornal, sempre pede, olha, condenação, absolvição, tanto faz, né? Para nós aqui, pelo menos, não vou ser preso. Sim. O que a gente quer é solução. Solução para poder o Brasil voltar a crescer, a trabalhar, a produzir, criar, né? Isso que é importante para nós. Agora, você vai ser absolvido, isso é uma questão
jurídica que não nos cabe, né? Nem Deus se propõe a julgar as pessoas antes do dia do juízo final. Não vai ser eu, o Márcio, Godinho, a Eli, que iremos fazer isso aqui. Então é assim que seguimos, também. Agora, aproveitando a oportunidade dos doutores aqui, qual a expectativa depois do julgamento do STF, as manifestações nas ruas, né? Que a gente comentava aqui, inclusive, que existe uma preocupação muito grande, né? Nós tivemos um incidente ontem em Brasília de uma pessoa que colocou fogo em banheiros públicos ali próximo onde acontecia o julgamento do STF, mas me parece que não tem nada a ver com o que está acontecendo. Mas a expectativa de vocês, porque nós tivemos uma grande manifestação no 8 de janeiro de 2023, toda aquela violência, depredação dos três poderes, enfim. Qual a expectativa das ruas de vocês após o veredito final, que teoricamente deve ser pela condenação de Bolsonaro e os outros 7? Eu assim, a minha opinião é que tudo isso, tudo que vai acontecer após o julgamento do Bolsonaro vai ser em função das eleições do ano que vem. Então, os polos políticos, né, que hoje, infelizmente, nós só temos dois, né, lado A e lado B, ou esquerda, direita, né, que, eles vão se mobilizar com esses pretextos, né, de resultado do julgamento, de perseguição e tal, mas com objetivos políticos de eleições do ano que vem. Então, eu infelizmente acho que nós vamos ter bastante noticiário aí na televisão em termos de mobilização, de manifestações de rua, bastante mesmo por conta das eleições do ano que vem. É a leitura que eu faço são esses os interesses nesse momento, né? Ganhar a eleição do ano que vem. Infelizmente, eu digo infelizmente porque, como o Lorival falou, isso para o país, né? Isso atrapalha, né? O nosso país, né? E a gente está precisando sair dessa situação de inflação, né? De alta carga tributária. A gente precisa fomentar a nossa economia. A nossa economia é forte. A nossa economia é tão forte que o Brasil não quebrou. Porque se o Brasil tivesse o tamanho da Argentina, a gente estaria quebrado há muito tempo. Talvez pior que a Argentina, né? Então, apesar de todas as mazelas que aconteceram aqui no país, a alta corrupção, que isso causa muito prejuízo, não só à economia, mas aos cofres públicos, principalmente, né? Então isso são coisas que a gente tem que sempre ficar atento, porque, então, olha só como o Brasil é forte. O Brasil não quebrou. Então, o Brasil, quando ele dá uma melhorada, ele alavanca, ele fica forte de novo, né? E nós temos aí um diamante que não está sendo lapidado, né? Assim. Infelizmente. Bom, gente, a gente gostaria de agradecer a presença de vocês aqui. Vamos deixar mais uma vez o telefone no WhatsApp para que as pessoas eu quero agradecer ainda mais aqui o José Orivaldo Pérez Júnior, Dr. Pérez, que me presenteou aqui com um livro, A Dosimetria das Multas Fiscais. E eu vejo aqui com muito carinho aqui que o prefácio foi do Dr. Paulo de Barros Carvalho, que nos deixou recentemente, há uns 15, 20 dias, né? Exatamente. Ele se adiantou de nós, uma pessoa inteligentíssima que eu tive o prazer de conhecer, um jurista de primeira linha, né? Um homem elegante, um homem culto, que tem inclusive propriedades aqui na nossa região, investiu em Botucatu, um querido que se adiantou de nós, Dr. Paulo. Vou ler com certeza, até porque respeito muito a história do Dr. Paulo, a sua também, e obrigado pelo livro, querido. Obrigado. Vou guardar com carinho aqui. Tá? Paulo, porra de inveja, tá, Márcio? Você pode me emprestar depois. Você pode me emprestar depois. Sim, eu posso me comprometer a dar esse presente para você também. Eu tenho agradeço, eu fiz isso em seu favor. Eu sabia que Obrigado. Doutor Sérgio, por favor, o telefone então para as pessoas que acompanharam esse bate-papo e ainda quiserem se inscrever para esse evento. O evento é sexta-feira agora, dia 12. 18h30. No Teatro Municipal, às 18h30. E o telefone é 99182 9165. 99182 9165. Bom dia a vocês, obrigado pela presença. Nós é que agradecemos pelo carinho e pela amizade
É sempre enorme bom de tê-los vocês. aqui, voltem sempre. Muito obrigado. O A1, você sabe, ele tem uma habilidade com a mão, com a caneta e com a colher, porque além de um grande advogado, é um dos grandes cozinheiros Isso que Botucatu isso tem. Nada, sua fama te antecede. Você, o Caio, nós temos umas pessoas em Botucatu, o Márcio também, tá? O Márcio é um grande cozinheiro também, só que ele não faz carne, cara. É difícil gostar do Eu Márcio. sou ovo-lacto vegetariano. Eu vou fazer um quibe de peixe para você. Olha, Quibe do peixe, quê? eu não como peixe. Come Nada. peixe? Então, Ele não come nada de carne. então fazemos um quibe vegetal. De batata. Eu já fiz de beterraba. maravilhoso. Já fiz de beterraba, Vou inclusive. fazer para você com o maior carinho. Agradeço. Você ouviu Primeiro Jornal Previr FM.